Não, eu estaria treinando até agora, acho que eu estaria presa ainda naquele olhar ainda local, né? Ah, é tal grupo muscular, preciso fortalecer aqui e ali. Não iria olhar para essas relações que acontecem, não, não iria. Agora, quando você entende isso, não é uma brutalidade você olhar o corpo como um pedaços biomecânicos? Com Você certeza. nunca vai acessar isso, essa potência e essa inteligência e essa sensibilidade se você mexe com partes. Exatamente esse acoplamento sinestésico que aconteceu, que eu falei, cara, a minha mão era a pelve dele. Então, assim, conforme eu estava fazendo o movimento e sentindo, eu falava assim, gente, parecia que realmente era uma coisa só, e as respostas que iam tendo, né? Então, assim, esse acoplamento, essa conexão de você estar sentindo a pessoa e a você, isso realmente faz muita diferença. Olá, Marta e Val, como é que vocês estão? Oi, Hans. É. Estamos bem. E você? Também. A gente acabou de estar, não faz nem uma semana que a gente estava junto no intensivo da formação Feldenkrais, Stay Ativa. Foi incrível, né? E antes disso, Foi a gente demais. teve o nosso encontro de educadores no Vox, da natureza, para ver como os movimentos, método Feldenkrais e a vida andando em ambientes de natureza, andando em ambientes urbanos. Então a gente está nesse embalo e agora, nenhuma semana, emendado, nenhuma semana e já estamos aqui fazendo essa gravação, o que é ótimo, né? E aí a gente está mais do que fresco e aquecido para compartilhar o que é o nosso objetivo desse nosso podcast, das dimensões do movimento. O objetivo é compartilhar esse conhecimento lindo que a gente tem, que a gente convive com ele, a gente aprofunda, a gente pesquisa, tanto a parte conceitual, teórica, filosófica, como a parte clínica, né? Então é muito bom a gente estar. E hoje a gente vai revisar um pouco do primeiro episódio, que a gente deu um panorama cheio de conceitos que precisam ser retomados e precisam ser ilustrados com casos práticos, né? Então a gente vamos ver aqui qual dos casos, talvez aqui caso José, da Val, seja bom para a gente começar. Tem outros aí também, a gente pode ir contando casos nossos, da nossa vida e das pessoas com quem a gente vai atender. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô. Tá ótimo aqui. Ótimo. Então, retomando um pouquinho do panorama do conceito, né? A gente está, esse método que a gente traz, que a gente está divulgando, é um conhecimento que nem sempre as pessoas entendem rapidamente, porque ele é diferente do que a gente está mais acostumado. O que na nossa cultura a gente está mais acostumado é com um olhar localizado e estrutural. Se você tem um problema no ombro, as pessoas acham que o problema está lá no ombro. Você vai num especialista de ombro, que ele tira uma chapa, ele olha as estruturas do seu ombro. E aí ele pensa num processo de tratamento daquele local. É uma estrutura isolada do corpo como um todo. E ainda mais isolada da pessoa como um todo, que é a experiência do corpo. E ainda mais isolada da pessoa funcionalmente engajada no seu mundo, com seus valores sociais, com suas alegrias, desejos, traumas. Tudo isso, o nosso sistema mais tradicional de ajudar de saúde, ele abstrai. Então, não existe. A pessoa, no seu ambiente cultural, com seu histórico de tanto faz. Se ela
tem desejos, sonhos, se ela é triste, se ela está numa situação desgraçada, pouco importa. O que importa é que eu vejo que tem aqui um negócio que a gente chama de inflamação neste nervo, ou uma mudança num osso, numa vertebrinha aqui. Então, isso é o problema dela. A gente vai atuar nisso, que é o corpo físico. Bom, esse é o nosso ambiente cultural. E a gente traz, não é uma coisa que nós inventamos, existem muitos métodos que caem dentro de um grande mundo chamado de educação somática, mas existem também outros métodos que não são da educação somática, que fazem o que a gente faz. E é olhar o todo da experiência. Ao invés de olhar um pedaço de corpo, a gente olha a experiência sendo vivida. Todo o metabolismo, as estruturas musculoesqueléticas, neurológicas, endocrinológicas, sociais, imaginativas, todas as dimensões da pessoa, todas as dimensões que compõem a pessoa, elas influenciam direto, não é assim numa cascata distante, elas influenciam diretamente a experiência do corpo. Eu acho que isso é importante. Todas as dimensões da pessoa influenciam diretamente a experiência de corpo. E a gente quer aqui falar sobre as dimensões dessa experiência de corpo. Como a gente pode entender, olhar e ajudar a desenvolver habilidades, ajudar na reabilitação, ajudar nas várias dimensões que o corpo apresenta. Então, como ajudar? Um dos olhares que a gente utiliza para ajudar, porque você fala o todo, como é que você vai, por onde você começa? Então, a gente vai reconhecendo os sistemas e subsistemas e como eles interagem. Então, 2 níveis de análise que a gente usa é o nível funcional e o nível infrafuncional. O nível funcional é aquele que você, eu e todo mundo, não só os humanos, todos os animais, experimentam internamente no seu mundo próprio para fazer uma ação. Então, o gato vai pular o muro. Ele para, ele olha, ele analisa ali as condições, dá uma distância, tenta, erra, escorrega, volta, analisa, pensa, corre, e aí sobe, se agarra pela unha, pananã, acerta e consegue subir o muro. Então, o gatinho que subiu o muro, isso é uma característica funcional. Uma característica não é o nível da análise funcional. Existe um muro e você pula o muro. É voluntário. É feito de muitos movimentos voluntários. Tem imagens mentais no gato, em nós, que operam dentro desse nível funcional. E tem um nível que é o infrafuncional. E o nome já sugere. Ele é aquilo que dá as condições para que o nível funcional ocorra. Assim como dentro de uma estrutura, você pode falar, existe a infraestrutura de uma cidade. Então, você pode falar sobre o que está nesse nível infra. Então, o nível infrafuncional de subir o muro, pensando no gato, está em tudo que ocorre. Vamos dar para deixar claro e simplificado, vamos dizer assim, tudo que ocorre entre a cabeça e a pelve. Cabeça, pescoço, coluna, costelas, lombar e pelve. Tudo que ocorre é mais do que isso, mas só para a gente começar a visualizar. O que ocorre nesse eixo central entre a cabeça e a pelve tem vários níveis de controle
da motricidade, que ativam esse sistema de um eixo central. O sistema que controla todo o nível de controle da motricidade central é diferente do nível de controle das mãos, por exemplo. Quando você vê um gatinho fazendo assim com as patas, como a Val viu a Hong Kong fazendo, para quem não sabe, Hong Kong é a gata que é a coordenadora geral do Vortex. Ela fica fazendo uma brincadeirinha, assim, ela sabe usar a unha e a pata forte, mas ela sabe usar ela só de fazer uma brincadeirinha, assim, nhum, nhum, nhum. Então ela fica fazendo a brincadeirinha. É totalmente voluntário para ela o uso da pata e o uso da unha. Ela sabe quando ela quer fincar, quando ela quer só dar uma raspadinha. Quando ela usa aquilo para pegar, para atacar, que eu já vi ela caçar de noite ratinhos na floresta com grande sucesso, uma única atacada, assim, tal, no escuro. Ela sabe fazer isso. E quando ela sabe fazer aquilo por prazer, que aquilo é uma coisa que é gostosa, ela fica ronronando e fazendo controlando cada coisinha. Esse é um nível que controla as extremidades da ação do mundo. Esse contato direto da ação do mundo, ele precisa ter muito refinamento de controle voluntário. Esse é um nível funcional. O nível que controla o que acontece entre a cabeça e o quadril é outro nível de controle da motricidade. No próprio exemplo da Hong Kong, ela tem uma má formação óssea entre o sacro e a lombar. Então, ela foi crescendo. Quando ela era filhotinha, ela não tinha isso. Mas foi amadurecendo o organismo dela e foi tendo uma má formação óssea. E que ferrou geral a lombar e o sacro dela. Então, por uma questão estrutural, o controle é bambo. Então, ela passou a ter que desenvolver outras estratégias para andar, para subir uma escada, para andar por aí. Porque ela tem uma intenção com a pata, ela vai andar, só que, como o osso está solto, o quadril dela cai de lado. Assim. Aí ela para, ela anda disfarçada, aí ela vai do outro jeito. E ela fica sempre, ela tem que encontrar jeito de andar, ela abre mais a perna, ela vai encontrando jeitos de andar porque as habilidades infrafuncionais dela estão com muito problema. Então, ela não consegue ter uma intenção, quando ela era como ela tinha quando era filhotinha, ela tinha uma intenção e as habilidades infrafuncionais possibilitavam aquela intenção. Do pulo, da caça, da brincadeira, da corrida. Ela fazia milhões de coisas, como todos os gatos fazem, mas ela são níveis diferentes de controle da motricidade. Um nível é o voluntário, que está mais ligado às extremidades, refinadamente. Um outro nível é mais central, que a gente chama de habilidades infrafuncionais, e que tem muitas dimensões, essas habilidades infrafuncionais. Então, a gente quer falar um pouco disso, sobre as dimensões que tem no nível funcional e no nível infrafuncional. Para falar sobre essas dimensões, a gente usa o conceito do Vallon, aquele pai da psicomotricidade francesa, o Henri Vallon, ou Henri Vallon, que ele usa a expressão atividade postural, às vezes atividade tônica postural. E esse conceito que ele usa explica muito bem conceitos que o Feldenkrais, do método Feldenkrais, que é o que a gente aqui usa como intervenção, técnicas, estratégias, para atuar nesse nível da atividade funcional. O Feldenkrais chamava em inglês, um termo aproximado, não é igual, mas ele chamava de acture, ou acture, ou é uma coisa que mistura postura com ação, porque a postura é um nível de ação do corpo. Era o que o Feldenkrais falava, e desenvolveu muitas estratégias
para como você agir dentro desse nível da atividade postural e deixar ele menos rígido, deixar ele mais maleável, aumentar as habilidades que estão ali. E quando você atua sobre o nível das habilidades infrafuncionais, as suas habilidades funcionais, aquilo que você vai fazer com a sua mão, com a cabeça e com os pés, mudam totalmente. Então, se alguém tem um problema, que acho que a gente vai falar agora, no caso do José, ele estava com um problema de caminhar. No nosso caso, não é uma coisa de arrumar a perna. A gente vai integrar a perna com esse nível de habilidade infrafuncional que vai desde a base da pelve até a cabeça. As habilidades, não as estruturas, veja, isso aqui é difícil da gente entender. Não é atuar na estrutura, é atuar nas atividades posturais que o organismo faz de modo que para nossa mente consciente é inacessível. Mas o organismo está fazendo de modo ativo. Ele está trabalhando em habilidades infrafuncionais e a gente mexe nesse nível infrafuncional com o nível funcional da perna para ajudar o passo da caminhada, com o nível também infrafuncional dos ombros e funcional das mãos e da cabeça, para que, integrando esses dois níveis, funcional e infrafuncional, a gente reabilite a capacidade de andar, a marcha, como dizem em alguns ambientes técnicos. Então, como reabilitar a marcha? Ou como ativar os potenciais de andar de um animal, de um cavalo, de um cachorro, de um elefante ou de um ser humano. Como você entende esses dois níveis, como esses níveis funcional e infrafuncional estão dentro da habilidade de caminhar e que estratégias a gente pode ter para atuar no infrafuncional para fazer a caminhada ficar boa e reabilitar. Então, isso é mais ou menos um apanhado das ideias que a gente já apresentou no primeiro episódio. Se você não assistiu, vale a pena você assistir. Então, agora, para ilustrar tudo isso, Val, a gente pode, acho que, entrar mesmo no caso José, alguém que você ajudou a reabilitar muitas dimensões da experiência de vida, mas que a gente pode centrar nisso da marcha primeiro, para depois ampliar para o resto. O que aconteceu? Conta para a gente o que aconteceu na marcha, do andar, como ficou e como você atuou, o que aconteceu no final. Conta primeiro a sinopse. Bom, o José foi um senhor que veio para tratamento em 2022, na época com 59 anos, com uma sequela neurológica, né, de uma queda que ele teve, e veio para mim com essa queixa da marcha. Então, o José não andava sozinho, andava caindo também para o lado esquerdo, já vinha de um histórico de fazer fisioterapia, fazer alguns outros tratamentos de reabilitação. Também tinha já um veredito dos médicos, né, que o José não iria evoluir mais, porque já tinha passado, como eles falam, a janela terapêutica. Então, o José já era um caso que, não tem evolução, vamos seguir, vai ficar assim e pronto. Então, ele era totalmente dependente para andar, então estava sempre ou com a esposa ou com a filha, enfim, sozinho não conseguia. E então foi isso, ele veio para mim com esse histórico já, fazendo fisioterapia de modo convencional, para tratar em específico a marcha, justamente por conta da querer a independência dele, né? E a lesão neurológica dele era grave, fora outros problemas de saúde que ele foi tendo até durante o tratamento também. E até que para mim isso foi surpresas, né? Porque eu falei, cara, achava que iria prejudicar bastante a evolução dele e praticamente nem interferiu. E o desenvolvimento com ele foi isso. A princípio, eu pensei, né, nessa questão, é a marcha, vamos treinar a marcha, porque eu estava no começo da formação Val, Feldenkrais. e como que era a marcha dele? Assim, explica, ele
Ele andava, mas ele andava apoiado. Mas Isso. ele tinha os passos curtos, ele mancava, ou ele não se equilibrava, enfim. O andar de José era parecido com uma marcha de soldado. Então, era aquele É. andar com levantar os joelhos super alto e, somado a isso, a cair para o lado esquerdo. Então, ele andava marchando muito alto mesmo, de levantar as pernas bem no alto e caindo para o lado esquerdo. Então, tinha que ter uma pessoa apoiando, senão ele ia para o chão, Ele caía para o chão. Se deixassem ele sozinho, caía. se ele levantasse de uma cadeira sozinho, ele caía para a esquerda. Para levantar, ele tinha dificuldade, mas não caía tanto. O cair dele vinha na marcha. Para Ele andar, ele cairia no não. chão. Ele Cairia ia, no chão. ele ia para o lado esquerdo e caía. Uhum. Se Então, ficar assim, parado, assim, ele parado, ele ficava sozinho. ele ficava parado, mas Ah, também sempre parado também, mais para o lado esquerdo, porque o lado esquerdo foi o acometido pela queda dele e todos os outros problemas que ele veio a ter também, como um AVC, depois também mais para o lado esquerdo. Então a marcha dele, então andar assim, ele não conseguia, né? Pensa uma pessoa levantando bem as pernas, que nem um soldado, né? Dobrando bem. Então fazer coisa sozinho também é impossível para ele. E ele chegou assim e os médicos falaram que não ia mais. O que tinha para evoluir já tinha evoluído. Já era taxativo. O médico falou: ah, não tem o que fazer, não vai melhorar, já passou a janela terapêutica, esquece. Então, só segue fazendo para manter saúde aí o que ele tem, não perder o que ele tem. Para manter o que tinha sem É, esperança de melhorar, mas só para não piorar. E exato. quanto tempo você atendeu ele? O José foi exatamente por quase um ano no total de tratamento. E dentro da boa evolução dele, assim, a gente foi em 6 meses que o José começou já a ter uma evolução absurda, retomar essa marcha, o andar sozinho, começar a ganhar essa independência, qualidade na marcha, ainda que José morava também num apartamento, né, que era duplex, então ele não conseguia subir escada, descer também, não, tudo era muito dependente, né? E em 6 meses de tratamento, ele foi evoluindo que até os próprios médicos ficaram surpresos, porque não tinham mais, né, esperança, e foi evoluindo em seis No meses tendo essa final, boa evolução. no final de 6 meses ou um ano, ele levantava e podia Sozinho. andar da cadeira para a porta sozinho. Sozinho. O José fez tudo sozinho. Uma das surpresas foi ele andar dentro de casa, né, segurando uma bandeja com coisas de alimento para ir para a cozinha e sozinho, descendo e subindo escada sozinho, né? Ou então carregando a mala dele, e isso sozinho, assim, tipo, sem ninguém ajudar. Atravessar a rua aqui do consultório, totalmente independente. Tanto que nisso ele, Sem José, foi morar na bengala, praia. sem bengala e sem pessoa, porque ele, Sem as nada. duas mãos ocupadas carregando bandeja, com coisinhas em cima da bandeja móvel, subindo e descendo escada sozinho. Uma... Bom, isso é um mega caso de sucesso de reabilitação, né? Claro que os casos todos são muito variáveis e tem milhões de dimensões em cada um. Esse é espantoso, né? E num período rápido. Então é espantoso. Então vamos analisar um pouco o que pode ter ocorrido aí, né? Entender. Ai, ai, ai. Eu fico tendo que controlar meus vários espantos aqui. Então, o que é? Eu sei que além a gente estava eu dei o foco na marcha, mas eu sei que tinha outros déficits que ele estava experimentando a partir do que acometeu ele lá atrás. Então, primeiro conta qual foi a primeira lesão ou a primeira coisa, o que ele teve de problemas antes de chegar em você? Bom, o José, ele teve uma queda de 3 metros de altura, batendo a cabeça no chão, batendo principalmente o lado esquerdo. Então, o José, além de fraturar
né, a questão do cérebro, crânio, parte óssea da cabeça. Também teve fratura de clavícula do lado esquerdo, então na clavícula era uma haste, não era nem mais o osso. Ele fraturou as 5 costelas também do lado esquerdo. E com isso, no decorrer dessa recuperação, dessa queda, o José também teve um AVC no período de recuperação, que durante esse AVC acometeu a parte mais frontal também aqui do cérebro, levando ele a perder a memória recente. Então, ele não tinha essa memória que retém as coisas que acabaram de acontecer. Então, o José era uma pessoa que você conversava com ele, dava assim, coisa de 5 minutos, ele esquecia o que tinha feito, o que tinha comido. Você não atendia ele ainda, mas você sabe se o AVC piorou a motricidade ou se atuou mais nessa parte cognitiva, memória e coisas assim? Ficou lesão mais na parte cognitiva. A parte motora não afetou tanto, foi mais a queda, o traumatismo que afetou. E o que você falou da clavícula, que ele perdeu o osso da clavícula, ele colocou uma haste, uma prótese. Mas, isso. Então ele tinha, além disso, também tinha uma questão de dor nessa região pela pouca mobilidade, né? E aí, então, no lugar do osso tinha uma haste ali. E a fratura das 5 costelas também, que foi, né, de um tempo, e a questão da memória Traumatismo craniano, que você falou que rompeu, quebrou quebrou. o crânio do lado esquerdo. Perdeu toda a audição, né? Porque quebrou todo o osso também aqui. Então ele também não tinha audição do lado esquerdo. E a gente está falando. Foi uma batidinha, não foi uma Foi batidinha. uma pancada muito leve. E fora as outras coisas que ele teve no decorrer, né? Que foi um infarto de nível 2, ele teve 2 casos de meningite, fora as convulsões. Então foram intercorrências atrás de intercorrências. E um detalhe, ele ainda tinha uma escara aberta, né? Que é aquela ferida aberta na região do sacro. E que também não tinha, ele já tinha ela há muito tempo, não conseguia fechar. E foi uma das coisas que foi também surpresa, porque no decorrer de todo o tratamento, a escara foi fechando. Então, essa nível, né, até mais ali fisiológico, foi interessante de ver isso, assim, que não fechava. A esposa dele fez todos os tratamentos, não fechava, e ao longo foi outra coisa também. Uma coisa que é espantosa que a gente vai falar é que quando a gente aborda uma pessoa assim de modo sistêmico inteiro, o, as manifestações fisiológicas do corpo, fechar uma ferida, não são separadas das manifestações emocionais ligadas ao movimento e nem da parte cognitiva de reconhecer coisas. Então, tudo isso está muito junto do ambiente social, da neuromotricidade, músculo esquelético, todas essas dimensões estão muito juntas. E é espantoso a gente ver. Você, por exemplo, vai contar aqui para a gente como foi lidando com ele, o que foi acontecendo, mas você se espantou também desse aspecto da ferida ir se curando. Então, você não atuou sobre a ferida, você não colocou, você não fez tipos de massagem ou medicamentos ou nada sobre a ferida. Você atuou sobre a motricidade dele, de modo integrado com a mente, de modo integrado com a relação social. Várias coisas você atuou que você vai contar. E, ao atuar nisso tudo, o organismo se autorregula e se cura em vários outros níveis também, inclusive no de uma ferida. Então, é realmente muito impressionante. Aí você continua. Como é que você estava contando? É que eu entrei na ferida porque não deu para resistir, dar esse panorama de como estamos falando de ferida, de marcha, da memória ou do quê? Então você vê que a pancada foi gigantesca. O cara ficou surdo, quebrou o osso, perdeu a vida, teve, né, prótese na clavícula, costela, tudo. Então não é que os médicos ficaram assim, ó, deu o que tinha que dar, não é porque também não é um casinho tão básico. É assim, ferrou geral.
tentamos por 4 anos, com fisioterapia, com todas as estratégias que usaram, acompanhamento médico, tudo. Chegou até onde deu, eles foram sinceros. Falaram assim, ó, a partir de todos os conhecimentos que a gente tem, as estratégias que a gente tem, isso é o que a gente tem de esperança para ele. Ele não teve respostas adicionais ao nível de intervenção que a gente sabe oferecer. Então, o sistema oferece o que tem de intervenção, o organismo responde aquilo que foi oferecido, até onde dá. Aí eles foram sinceros, ó, daqui a gente não vai ter mais o que fazer. Então, felizmente, eu não sei os detalhes aí, mas de alguma maneira a família de José conseguiu te achar e falar, vamos tentar. Não sei. Eles chegaram para você já com a expectativa, a família, já com a expectativa de só manter o que ele tinha, ou eles estavam com a expectativa de ir além? Como que Não, eles chegaram para você? não, a expectativa de ir além. A esposa não se conformava com aquilo. Ela veio até porque, para ela, ele fazia fisioterapia convencional. Aí ela veio na busca de uma fisioterapia neurológica, né? Então ela falou, talvez uma coisa mais específica colabore um pouco mais. Mas ela sempre teve essa questão, até porque como tinha uma dependência muito grande e ela queria vê-lo também independente, então ela falou: não, eu não vou desistir, então eu vou continuar. Então ela veio falando: eu acredito que ele tem chance sim de melhorar, só precisa achar o caminho. Então Então, tinha isso. isso é o primeiro destaque que a gente tem que dar muito grande, que não está na estrutura, não está na clavícula, não está no crânio e nem no AVC. Está num ambiente social que não se conformou com o diagnóstico taxativo. Porque se ela tivesse se conformado, ela disse, vamos lá, ela ia ficar escorando ele eternamente até o fim da vida e os dois ficariam loucos. Porque não é fácil isso. Com quantas pessoas isso ocorre? Então, ela queria mais. Ela falou, dá para ir mais. Ela punha... Ele, nesse momento, ele não tinha muita condição de articular ideias, talvez, conta aí para a gente. Mas, pelo que eu estou entendendo, partiu muito dela, né? A esposa que falou. Ela tinha a visão de que, ó, vamos caçar outra coisa. Vamos caçar. E te acharam. Ele tinha noção do que ele estava fazendo quando ele chegava lá ou era conversa só com ela? Não, era bastante conversa com ela, porque o José, ele, até por conta da questão da memória, né? Então ele tinha muita informação do passado. O presente para ele não existia. Então, conversar com ele era uma questão de, tipo, ter que ficar relembrando a todo momento. Então, ele estava ali, tipo, você sabe o que você está fazendo aqui? Não, não sei. E até nisso também foi uma das melhoras que ele teve ao longo do tratamento, a memória, né? Então, essa memória foi outra surpresa para mim também, porque não esperava ele começar a lembrar da onde ele estava, de falar, eu já estive aqui, lembrar o caminho de entrar no consultório, ter um relâmpago alguma vez que ele. Você sabe o que você estava fazendo? Porque eu sempre tentava, né? Eu perguntava para ele tudo mais, e um dia ele virou e falou assim: ah, eu venho aqui, e ele fez um movimento que a gente tinha trabalhado numa sessão anterior. Então, até a memória do José também foi melhorando ao ponto de ele lembrar desses detalhes daqui, né? Na frequência que ele vinha, mas ainda assim era a esposa dele que dava sempre esse suporte e essa de não, vamos continuar, vamos continuar. Se não fosse ela, ele não tinha condição de se organizar para fazer, né? É, Mas ele foi ganhando, você vê, esse é um passo intermediário, importantérrimo. Ele lembrava de movimentos que ele tinha feito. Ele não soube articular verbalmente, mas ele conscientemente, ele falava um pouco, estava consciente de muito mais e gesticulava, ele fazia um movimento. Então, olha a memória do que é vivido, do movimento vivido. Não é uma estrutura. O movimento vivido está gravado na memória do ser inteiro e não em uma estrutura de qualquer subsistema da pessoa.
Tá gravado. Então a pessoa vai falar, ó, lembrou e conseguia falar um pouco via gesto, um pouco via palavra, do muito mais do que ele experimentava, né? Você falou que você ia perguntando, falando com ele, e ele, né? Por exemplo, ele tava feedbacks assim, você percebia muitos outros. Alguma vez você percebeu algum tipo de feedback emocional dele? De ficar irritado, de gostar, de Sim, ficar empolgado? Algum, o que você percebia dele? sim, quando ele começou até ficar mais concentrado, né? Porque o José tinha também uma flutuação de atenção muito grande, então ele se distraía com facilidade. Essa foi uma das coisas que eu fui notando ele ficar mais nele, né? Mais concentrado nele, e isso foi colaborando. E o humor, então tinha vezes que ele chegava assim, bem irritado, com sono, enfim, e ia fazendo os movimentos, e aí ele trazia, às vezes, começou a trazer até coisas bem pontuais. Ah, eu estou melhor. Ah, nossa, isso é gostoso. Então eu falava, ah, isso é gostoso, José. Então, assim, ou então de falar, ah, não, chega. Ele começou a trazer essas flutuações de humor dele começou a ficar menos. A questão da atenção também ficou bem mais concentrada nele. E esses feedbacks para mim também foram importantes, porque ele no começo não conseguia. Você perguntava para ele, ele, acho que sim. Aquelas respostas imprecisas, né? E foi começando a dar as questões pontuais. E até na questão da memória, uma das coisas que eu comecei a ver dessa lembrança melhor do movimento é que na questão de você, quando eu sugeria os movimentos para ele, então eu fazia uma sequência, dava uma pausa, e aí eu falava: vamos lá, você lembra o que você acabou de fazer? Ou então, volta o movimento que você estava fazendo. Eu comecei a trazer isso, a não dizer já direto ou a fazer o movimento. E isso foi uma das coisas que eu também fui notando que ele foi lembrando da sequência. Então, tinha vezes que eu falava assim, então vamos fazer mais uma vez. Aí ele lembrava. Ele começava o movimento da onde ele tinha parado. Isso foi uma das coisas que eu falei, nossa, tipo, porque quando a gente pensa na questão da memória, principalmente a memória recente, que é essa bem utilizada nesses momentos, você fala, o cara não tem, como que ele vai registrar, né? Então, ele foi assim, ele tem muitos pontos, assim. Então, a questão cognitiva de atenção, o humor, sim, foi mudando. Ele foi sentindo isso. Eu lembro quando o José começou a ter até um episódio de vertigem, quando ele teve essa mudança, né, de sair do deitado para o em pé, ele não tinha isso. Ele não apresentava. E isso foi uma das coisas que foi até a princípio me assustava, depois eu falei, cara, isso é um sinal legal. Então, as primeiras vezes que ele começou a reconhecer isso também nele, nossa, isso aqui tá rodando. E ele curtindo, e eu deixava, tipo, porque para ele era diferente aquilo, né? E o olhar que eu tinha de, nossa, isso tá fazendo mal, começou a mudar, porque eu falei, não, isso é um sinal que, olha, tem coisa se reorganizando, e ele tá gostando, tá sendo bom para ele, tá sendo, né? Então, isso também foi outros pontinhos que foram melhorando, assim, foi diminuindo, né, a vertigem postural dele, e tudo. Mas então ele foi dando esses sinaizinhos, assim, e ele foi compreendendo. Isso que eu achei fantástico, que ele estava tendo consciência disso. Então, você vê entre as várias estratégias que a gente usa com o método Feldenkrais, em todos os tipos de casos, não só em reabilitação, mas em qualquer tipo de contexto que a gente usa o método Feldenkrais, que são diversos contextos, para todos eles a gente usa, como você está descrevendo, a gente usa a atenção. Se não houver atenção, vários níveis de atenção, né? A atenção não é um fenômeno só, ele tem vários tipos de atenção. E a gente usa todos. É... Você, e você falou, ele tinha problema de atenção. Claro, como que alguém vai gravar memória sem atenção? O, o ser inteiro não vai entrar em contato e se impregnar de um novo contato, porque ele nem atenção tem. Então, esse enraizamento da atenção na sensação do corpo de algo atual
e que não é uma atenção rápida. Não dá para você fazer assim. Você tem que ter um tempo para você entrar e se absorver. Não dá para você fazer isso em 15 minutos com uma pessoa. Você precisa de tempo, você precisa de bastante tempo para ir chamando a atenção da pessoa junto com estimulações sensoriais, para a pessoa começar a reconhecer. Então, você certamente fez de vários jeitos, né? Usando toque, usando muita coisa. Então, você vai dando estímulos sensoriais com a atenção enraizando ali. Tem muitas coisas envolvidas aí também. Mas tentando ficar só nesse aspecto, quando ele teve essa tonturinha aí, é um estímulo sensorial que o corpo está tendo. E ele está mantendo o foco da atenção dele no estímulo sensorial interno. Externo, quando você dava, mas interno, que produzia as sensações dele mesmo, para ele falar, isso é gostoso. Uma coisa é o que você fez, a outra coisa é ele reconhecer o estímulo interno do próprio corpo, que emana por dentro do corpo. A atenção dele está ancorada nisso. Ele perceber que isso é bom. E você fazendo isso com ele fazendo isso com ele mesmo, foi ancorando a atenção na experiência do corpo, na experiência do soma, que chama, na experiência somática, na experiência desse corpo que é vivo, não é uma estrutura, que não dá para alguém fazer de fora num pedaço de corpo. É na experiência inteira que a pessoa tem de si como pessoa nessa dimensão do corpo. Ancora a atenção nessa sensorialidade. Então, isso é uma super estratégia para atuar na reabilitação da atenção. E é tanto que nessa questão da atenção, outro foco importante dentro disso, para mim, foi a questão da velocidade do movimento dele, porque ele fazia o movimento bruto. Ele não falar para ele faça devagar, não existia. E essa foi um dos passos realmente. Quanto mais atenção ele estava tendo nele, em tudo que ele estava ali fazendo e sentindo, ele foi conduzindo a velocidade. Então, quando eu dava a sugestão, tenta fazer o mais devagar que você consegue de algum movimento que estávamos explorando, ele começou a ter esse controle da velocidade. Então, ele conseguia alternar. Tem hora que eu falava, vamos lá, então faz um pouco mais rápido. Volta para aquela velocidade. Então, assim, foi uma das coisas que eu falei: olha, aqui a gente já está conseguindo. Foi um dos primeiros, na verdade, sinaizinhos que eu olhei e falei: a atenção dele tá. Estamos no caminho, né? Então, até porque a velocidade é o que ajudou muito ele aí sentindo e discernindo também o movimento, fazer ele maior, menor, e dali brincar com essas variabilidades dele, do movimento. Val, é interessante, né? Você falou da atenção, você também, mas essas mudanças, né, que você falou da velocidade, nesse controle, né, também mostra essa reorganização que ele teve aí na atividade postural, não é, Hans? Atividade ali de fundo, né? O quanto que se reorganizou, que, que é o que a gente vem, né? Aqui nos Exatamente. nossos encontros, né? Então, é incrível, né? E como Para ele que o conseguir. sistema está inteiro envolvido, né? Numa reorganização, no autoajuste aí dessa atividade tônica interna, né? É isso mesmo. Então, para ele conseguir ter consciência do movimento brusco, que é diferente do movimento graduado, e poder variar a velocidade, se mais lento ou se mais rápido, ele tem que ter consciência da trajetória, não só do resultado final. Então, vários métodos ficam restritos porque eles ficam com o foco só no resultado final. Mas o que vai mudar, a palavrinha-chave que a Marta usou, a reorganização, o que vai permitir, o que vai instigar a reorganização, não é o foco final. São essas habilidades que
estão envolvidas na trajetória. E as habilidades da trajetória são da atividade postural. Se a pessoa precisa aproximar a vontade dela, o comando voluntário, para usar um termo que existe por aí, a gente não usa, mas existe, ela tem que aproximar esse comando voluntário com todas as subetapas que acontecem antes do resultado final. E estas subetapas não são da atividade funcional consciente. Nós todos fazemos tudo que a gente faz, é cheio de subetapas para realizar todos os movimentos, que a gente nem tem consciência dele. A gente só tem uma vontade no nível funcional, eu vou pegar uma coisa, e você pega tudo o que aconteceu da coluna que girou, as costelas, o quadril, o peso do isquio, do pé, o olho, a mão, cada passo a passo, até você pegar o objeto que vem pelo ar, uma bola. Você, nem eu, nem ninguém, tem consciência desses subpassos, desses passos intermediários. A gente foca no resultado final. E aí, os processos de reabilitação focam no resultado final também, que é legal, mas eles perdem um universo que existe quando você foca nessa transição. Então, característica, estratégia de como acessar a atividade postural para deixar ela mais maleável e ela se reinventar. É ter a atenção, permear de atenção. Então, para o José, isso é incrível, porque foi ajudando ele em várias dimensões da atenção. Na medida que ele conseguia ancorar a atenção na sensorialidade do movimento, isso ele tinha tido um derrame que tinha ferrado a parte da atencional dele, ancorou, isso começou a reabilitar várias funções, né? A partir de ter a atenção que ele consegue sustentar numa sensação do presente, em vez dela borboletear, ele consegue sustentar. A partir disso, você usou com ele o foco, a estratégia de você sentir a transição. E quando você está sentindo a transição de um movimento, não é só foi e voltou, vai indo e vai discernindo, eu gosto dessa palavra, você vai discernindo sensorialmente as informações que o corpo vai vivendo nesses subpassos. A velocidade é um deles. Né? Ser o que ele falou, isso é gostoso, um outro tipo de informação. O corpo dá várias. Você vai sentindo essas várias, vai acompanhando na ida, vai acompanhando na volta. Então, você tira o foco do resultado final, põe o foco na transição e vai navegando qualidades vivenciais dentro da transição, de uma intenção de movimento. Você fez isso com ele. Você não precisa falar tudo isso que eu estou falando. Aliás, não é. Se você falar, só estraga. Mas você fez isso com ele. E o fato de você fazer isso com ele é o que a Marta falou. Ativa esse potencial de reorganização da atividade postural. A partir dali, o que antes ele fazia assim, plá, plá, o movimento bruto, ele começa a graduar. Está na mão, ou ele conseguir graduar o movimento da mão, é uma habilidade que está na mão. Ele conseguir graduar o passo, em vez de ele levantar o joelho, plá, plá, ele conseguir graduar o quanto que ele levanta do joelho e abaixa do joelho, essa habilidade está no tornozelo e no joelho? Está nas estruturas da perna? Tá em tudo. Onde é que estão essas habilidades? Está nas extremidades dele? Tá em tudo, né? Até pensando nisso que a Marta trouxe sobre a atividade postural, essa é uma das coisas que eu sempre enfatizo do tratamento do José, porque eu não tinha planos, inclusive, de trabalhar, de treinar a marcha, mas no período do tratamento não foi treinado, então não teve ensaio de marcha, pelo contrário, todas as coisas que eu estava abordando justamente essas relações, né? Como é que se abordava? Dá um exemplo dessas relações. Como é que você... se não colocava ele em pé e falava, vamos levantar joelho e dar passo. Então, como é que você
abordava essas relações? Então, com o José eu explorei muito toque. Então, o toque na região da pelve, toque na região da Em que cabeça, região posição? Quando ele estava em que posição? no deitado. Trabalhei no início, né, bastante posições deitadas com o José, tanto deitado de costas, de lado, bruços, e usando o toque para fazer essas diferenciações também, né, de hemisférios, de partes, assim, da braço direito, braço esquerdo, pelve do lado Só esquerdo, para dar pelve. uma ideia, assim, uma ideia por cima, se ele está lá da posição que você quer, ele está de costas, digamos, o que você faz com o toque na perna para ter uma relação entre o que com o que? Bom, então, com o José, por exemplo, eu trabalhei com ele a questão de, até deitado de bruços, o inclinar das pernas para o lado esquerdo, para o lado direito, visando, né, essa questão da rotação da pelve dele, das costelas, para chegar na questão aqui da cabeça, dos ombros. Então, fazer essa ligação, pelve, cabeça, com a inclinação das pernas, pelve com os ombros, trazendo ele nesse. Você está sentindo que está mexendo ali um pouco, né? Estimulando tanto com a sugestão, também principalmente com o toque. Então, com o José eu direcionei bastante os toques primeiro, para depois ir trazendo essa graduação de transição, de posição, até chegar no em pé e continuar. Incrível. Vamos pegar esse exemplo aí. Se você falasse para ele, deita de costas, dobra os joelhos, inclina os joelhos para a direita e para a esquerda, devagarzinho, e observa a sua cabeça. Se falasse isso para ele de primeira, ele ia conseguir fazer? Não, Não, não. impossível. Ele fazia movimento do brusco, não vai. Aí o que você começou a fazer? Deita ele de costas, coloca a mão no joelho, você inclina as pernas dele para a direita e para a esquerda, e aí você está fazendo isso não mecanicamente assim, tá, tá, tá. Isso não serviria se você colocasse uma maquininha que ficasse fazendo assim no joelho dele. Sim. Você estava humanamente como um ser vivo, ele sabendo de você, você sabendo dele. Você colocava a mão, e o jeito de você colocar a mão engata, engaja, relaciona, vincula a experiência neuro, músculo esquelética, endocrinológica, social, total dele com a tua, vocês dois. E nesse encontro você está inclinando os joelhos. E você não só inclina o joelho, porque se você estivesse inclinando o joelho, olhando para o teto, falando, não ia dar nada. O que você fazia enquanto você inclinava o joelho? Você usava essas estratégias de você ancorar a tua atenção na sensorialidade da transição do mundo. E aí você começou a usar as próximas estratégias. E no engajamento de os vários níveis do corpo. Então, você vai inclinando o joelho, você está sentindo sensorialidade focada, a pelve dele, como está rolando à medida que você inclina o joelho, a pelve começa a rolar, o peso vem para cá, esse lado levanta. Aí você vai vendo que o sacro gira, que a lombar vai girando, que isso começa a mexer as costelas, aquela que ele tem quebrada, aquelas outras, e vai indo, vai subindo pelos níveis da coluna até chegar no peito, como mexe no ombro. Aí você vai e volta. Então você fica indo e vindo nessas etapas intermediárias desse movimento, com a sua atenção e a sua sensorialidade. O que está acontecendo? Você está conversando com os níveis não conscientes dele, mas que são sensorialmente ativos de toda a atividade postural que ocorre, como eu falei no início desse episódio. Ocorre entre a cabeça e a pelve. Hum. Tudo que está ali entre a cabeça e a pelve, da atividade postural, que se distribui nesse centro, nesse eixo, você está fazendo o movimento pelas pernas e se relacionando com todos esses níveis. Ao fazer isso, ocorre o que a Marta falou. Você instiga, você chama, você convida que o corpo dele a se reorganizar. Olha essa frase. O corpo vai se reorganizar. Não é você, Val, porque só porque você é fisioterapeuta, Feldenkrais, blá, 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 não é você que vai chegar lá e mudar a neurofisiologia dele. Você
está dando esse tipo de experiência que ele vive internamente. E instiga, aguça, que eu chamo de inteligências instintivas do movimento. Você aguça, você está conversando com essas inteligências, você não está mexendo em estrutura. E então você vai lá, ancora a sua atenção, vai percorrendo o trajeto de ida e de volta e vai reconhecendo como engaja os vários níveis de atividade ao longo desse eixo cabeça-pelve. Inclui cintura escapular e um monte de coisa. Você está sentindo isso. Ele conscientemente não está. Ele está começando a aprender a ter a atenção ancorada no tipo de experiência lentificada que você dá. Porque ele só faz um movimento brusco. Se você chega lá e faz assim com a perna, clá, clá, ele só vai perceber, perna, foi, voltou. Agora, o ir, você está dando tempo, isso é lento, volto a dizer, não dá para fazer em 15 minutos, não dá para fazer nem em meia hora. Você tem que dar o tempo para uma pessoa que estava na condição que ele estava, né? Você tem que dar o tempo, você tem que repetir o estímulo sensorial várias vezes para a atenção dele engajar. Aí você vai durando, você faz durar e volta, só um tiquinho, só esse trechinho aqui. Inclina só 10 graus, 45, vai até onde vai. Você fica percorrendo toda a amplitude disponível de movimento sem forçar, sem pôr mais do que o corpo tem. Você chama a atenção, a sensorialidade e a inteligência instintiva para ela operar nesse espaço que é fácil para ele, que é fazível. Então, você está ali e desse jeito engaja. E você falou, eu não trabalhei marcha. É ótimo esse exemplo, fantástico. Você falou, você não ficou fazendo ele andar. Só que isso, Sim. esse É. movimento aí, que, olha lá, Marta, ela inclina, inclina os joelhos, para lá e para cá. Ao inclinar, a pelve faz assim, tchum, tchum. E aí o ombro faz assim, tchum e tchum. A coluna faz assim, tchum e tchum. Quando uma pessoa anda, Marta, alguma coisa desse tipo acontece? Com certeza. O que que Eu estava acontece? aqui pensando, você estava falando tudo isso, né? Que nem os movimentos que a gente propõe, ele tem uma lógica, né? Mas essa qualidade de experiência sensorial, o sinestésica, né? Que a gente consegue, através das estratégias, né, do FEL, do método, né, fazer com que o paciente viva. Você estava falando agora, eu estava viajando nisso, né, que é a chave, né, Hans? É a chavinha de tudo, né, para acionar Então essa você usou esse. marcha, para chegar nessa marcha do paciente, né, naval. É, Sem você falou trabalhar uma. a marcha, né? Na É verdade, demais. trabalhou, na verdade, Mas com só que de um outro certeza. jeito. Então, é isso que a gente quer entender. Como é que se trabalha a marcha sem trabalhar a marcha, trabalhando a marcha? Por exemplo, passa por entender também essa palavrinha que você trouxe aí, né, Marta? É sensorial, a atenção sensorial, mas em qual modalidade sensorial? Era o paladar que você estava trabalhando com ele? Não, você usou essa palavra, sinestesia, que é uma palavra usada para a capacidade da pessoa, do ser, do animal, sentir o movimento. Sentir o movimento é algo muito mais complexo do que a gente costuma achar. Então, quando você ancora a atenção na sensorialidade do próprio movimento, que não é tato, é outra coisa, é sinestesia, é assim todos os tipos de processos que envolvem aí cognição, envolvem memória, percepção do tempo, percepção da força, a
partes relativas do corpo, uma com a outra, muitos aspectos de coordenação, tudo isso está dentro do que a gente chama de sinestesia. Então, quando você fazia, promovia para o José esse tipo de experiência sinestésica, primeira, entre várias coisas que a gente está falando, não é que ele tinha essa experiência sinestésica ampliada, enriquecida de atenção, em todas as dimensões. Você também tinha, porque não dá para você fazer isso sem ter. Então, basta você pegar isso, qualquer um vai fazer inclinar o joelho, vai dar esse mesmo efeito? Não vai, porque depende da pessoa que está fazendo essa experiência, ela está tendo naquele mesmo instante uma experiência sinestésica aprofundada, prolongada. É como se você pegasse um pixel do tempo e abrisse ele. Você não passa por cima de 1, 2, 3 pixels. Cada um deles vira 8 milhões de pixels. Então, você está passando dentro dos 8 milhões. Para você fazer isso, você tem que estar tendo essa experiência. Então, você e o José estavam embarcados nesta experiência sinestésica de reconhecer as sensações internas do próprio movimento, com a atenção engajada ali, indo na transição e fazendo variações desse engajamento entre os vários níveis de estruturas corporais e vários níveis de atividade postural, desde a cabeça até a pelve. E aí, você falou isso, Marta, quando eu te perguntei se a pessoa está deitada e ela começa a mexer a pelve assim, tchum, tchum, e começa a mexer o ombro assim, tchum, tchum. Isso tem a ver com o caminhar de que maneira? Conta aí, Marta. Relação, porque quando você caminha, né, a gente faz o que a gente chama de movimento um contralateral, né, como uma torçãozinha na coluna, o quadril que roda para trás, depois vai rodando um pouquinho para frente, né, cada passo que dá. E essa transferência de peso de um pé para o outro que vai acontecendo devido a toda essa organização, né, essa sincronia desses dois lados, né? E aí, quando você inclina as pernas para um lado, aí você já vai promovendo essa rotação, essa organização da rotação da coluna, essa distribuição de peso, né, de um lado para o outro, que chega até os ombros, chega até a cabeça. Então, É um andar deitado, né? é um Isso andar Andar deitado. deitado. é o que você fez com ele, Val. Você É, andou com o José deitado. deitado. E por que é melhor andar com o José deitado do que em pé? Porque ele está comprometido na organização da atividade postural desse eixo central. Está comprometido, então ele está durão, está Sim. duro ali. Ele não está articulando os vários níveis da coluna entre cabeça e pelve gostosinho. Está duro aquele negócio. E aí você faz um tipo de abordagem de marcha que é mexer a perna. E aquilo ali está duro, fragmento. E aí a perna mexe como um fragmento. Então, a mente está fragmentada, a coordenação está fragmentada, a atenção está fragmentada, a emoção está fragmentada, tudo uma cacofonia. Aí você fala, vou fazer, ficar treinando marcha, que é o que normalmente se chama esse termo, ficar treinando marcha em pé, tem que mexer nessa infrafuncionalidade. E aí você fala, eu vou andar com ele deitado. Então você dava estímulo. Enquanto você está inclinando os joelhos, que é algo aparentemente muito simples, o que está acontecendo na planta dos pés dele? Conta aí, fala aí para a galera. Toda descarga de peso, né? Distribuição saindo de um lado, indo para o outro, que é também que é o que a gente está fazendo, estimulando também uma propulsão do pé. Então é exatamente o que a gente faz no andar, está acontecendo no deitado também. Pode Mas fazer, você pode fazer exatamente, mas quando você está só nesse primeiro exemplo, o peso está indo da borda externa do pé para a para o borda meio interna. e para a borda interna. Né? Você inclina os joelhos e o pé que está aqui, assim, você inclina, ele vai para lá e para cá, para lá e para cá. Então você está dando
estímulos na planta do pé, da extremidade lateral até a extremidade medial, passando pelo meio. Enquanto está o pé sendo estimulado assim, a virilha está sendo estimulada assim. E aí a pelve está sendo estimulada assim. E todos os níveis da coluna, até a cabeça e a cintura escapular, estão sendo estimulados enquanto você está fazendo isso. Então você fica sentindo e engajando, explorando essa sensorialidade desses vários níveis, da planta do pé até a base da cabeça, fazendo um movimento tão simples, mas ralentado, ampliado em seus pixels sensoriais, e engajando um nível com outro, nível com outro, aí você está andando com ele deitado. E aí, quando ele... aí, qual vai ser o espanto que você tem, a esposa tem, ele talvez tenha, não sei se ele teve nível de espanto, mas porque depois ele fica em pé, ele tem a mesma intenção de andar. Ele estava tendo a intenção de andar antes, a intenção mais mental. Só que ele estava andando robótico. Mas a intenção era, quero ir até a porta. Era robótico e caía de lado. Aí depois ele tem a mesma intenção, quero ir até a porta. E aí ele vai. O que mudou? A intenção é a mesma. A estruturação mais consciente, mais funcional, quero ir até a porta, é a mesma. Só que toda a infrafuncionalidade é outra. E aí a qualidade da perna é diferente, a do pé é diferente, do ombro, dos olhos, das mãos. Ele como um ser inteiro. Então, como é que a gente reabilita a marcha? Não é treinando a marcha, é treinando as habilidades infrafuncionais que estão incluídas necessariamente dentro da marcha. Isso não é demais? É um orquestrar ali, né, proprioceptivo e tônico que vai se reorganizando em tudo. E isso é vivo, né? Olha a sua cara, Marta. Nossa, Não, eu já não conheço o José, mas eu já estou assim. Agora eu conheço o José, não conheço pessoalmente, mas eu já imaginei ele aqui. Não, o melhor, Marta, uma das frases que o médico soltou em uma das visitas que ele fez, né, foi: eu não sei o que estão fazendo com esse cara, mas continuem, porque não é o mesmo que entrou na minha sala um tempo atrás. Então, assim, o próprio médico que tinha falado que não tinha uma evolução viu a mudança, principalmente pelo andar, né, que era o que mais estava gritante. E é isso que marca, e justamente essas relações, saber que você trabalhou, estimulou esse caminho antes, né, do andar, que foi uma das coisas que foi cutucada em mim, até pela formação, que eu falei, cara, não é diretamente ali na fase da marcha, eu tenho que ir um pouco antes. Então, assim, Uau, e tomara que esse médico nunca mais repita, né? O que ele falou anteriormente, né? Daqui não tem jeito, porque quem acreditar vai ficar nesse lugar. Agora, Val, antes de você fazer Feldenkrais, você tinha noção disso que a gente está falando aqui? não, nem um pouco. Nem um pouco. Então, A minha então você noção não era teria. outra, era Se totalmente ele diferente. tivesse, se ele tivesse vindo te procurar 2 anos antes, você não ia ter feito isso com ele. Não, eu estaria treinando até agora, acho que eu estaria presa ainda naquele olhar ainda local, né? Ah, é tal grupo muscular, preciso fortalecer aqui, ali. Não iria olhar para essas relações que acontecem, não, não ia. E aí, quando você começa a ver tudo isso, que a gente ainda tem muito, daqui a pouco a gente vai parar, depois pode continuar, porque tem muita coisa para falar nesse mundo da experiência do José. Mas quando você vai vendo tudo isso que a Marta falou, nossa, é tudo uma organização tônica que vai, nesses vários níveis, ela vai se reativando, ela é viva, ela é inteligente, ela se reestrutura, e ao mesmo tempo que muda as estruturas musculares e ósseas, muda as estruturas neurológicas e mentais, e as imagens mentais, e a habilidade de andar, e tudo isso vai ocorrendo
nesse eixo de modo tão incrível, é inconsciente, mas é acessível indiretamente e dá toda essa transformação. Agora, quando você entende isso, não é uma brutalidade você olhar o corpo como pedaços biomecânicos. Com Você certeza. nunca vai acessar isso, essa potência e essa inteligência e essa sensibilidade se você mexe com partes mecânicas, porque não dá. Então, o olhar do terapeuta muda tudo o prognóstico de alguém. Porque se você olha com as estruturas isoladas, você nunca vai ativar essas inteligências que a gente está exemplificando. Nunca. Então, chega a ser... Eu sinto mesmo uma agressão você pegar um ser humano inteiro, com todas as suas dimensões, e olhar ele em pedaços, sem vida, mecânicos, sem inteligência, sem sensibilidade, e mexer nisso. Você não vai conseguir reabilitar, e eu ainda acho que é uma agressão. Então, partes do que faz ele ganhar essa dignidade de ter, de conseguir subir e descer a sua escada carregando o seu alimento, carregar uma mala e andar sozinho de lá para cá, e se for andar, essa dignidade recuperada, é porque você já tratou ele nessa dignidade no detalhe, o corpo dele, cada vértebra, cada sensorialidade de músculo, cada aspecto biosinestésico total da pessoa. Você tratou de igual para igual e ativou essa experiência nele. E essa experiência tem um potencial transformador incrível. E é dignificadora. Não transforma o corpo num objeto para ser manipulado. É um ser dignificado que traz as suas potências, que reorganizam todas as dimensões do movimento, que é o nome desse podcast. Dimensões do movimento. Olha, isso é muito sensacional. Demais. É realmente uma. Você estava falando, eu estava lembrando de um dia que eu estava explorando já a posição do em pé com o José, só que eu estava no toque da pelve. Eu até acho que eu joguei isso durante a formação, que foi justamente esse acoplamento sinestésico que aconteceu, que eu falei, cara, a minha mão era a pelve dele. Então, assim, conforme eu estava fazendo o movimento e sentindo, eu falava assim, gente, parecia que realmente era uma coisa só e as respostas que iam tendo, né? Então, assim, esse acoplamento, essa conexão de você estar sentindo a pessoa e a você, isso realmente faz muita diferença, porque é isso que vai te chamando a atenção nos outros pontos. Pô, eu tô com a mão ali tava ali com a mão na pelve, mas essa conexão foi tão forte que eu sentia o ombro. Então me chamava a atenção ali para, ó, olha ali, não é só aqui, aqui se dá esse zoom, mas começa a expandir. Então assim fez muita diferença. O caso do José, para mim hoje é a minha maior referência de estudos, de continuar ampliando e que realmente me levou para uma mudança como pessoa profissional absurda. Então, é sensacional. O que você está Você falou de acoplar, né? Se tem esse intensivo, agora o último, né? Foi até colocado, né, que o Feldenkrais ele se baseia no diálogo, né, e não na Sinestésico. aplicação de manobras. E embora muitas manobras tenha, né, um resultado, enfim, mas o que a gente consegue alcançar dessa forma são outras dimensões, né? E, enfim, era isso. Um Isso é diálogo muito bom, sinestésico. muito bom. Então, isso é um modo que eu estou enfatizando na maneira como apresentar o que é o método Feldenkrais, é exatamente enfatizar isso, que ele é uma linguagem do toque e outras coisas também, mas nesse exemplo aqui, é uma linguagem do toque que é usada para conversar, como você estava descrevendo aí, né, Valdo? A sua mão, a pelve, a sensorialidade dele.
é um sistema de biofeedback multidimensional. Não, porque existe biofeedback que é com, né, com computador ligado a eletrodos e tal. Aqui é um sistema de biofeedback de duas pessoas, para vocês usarem esse termo aí, claro. Duas pessoas estão no sistema de informação acoplado, conversando em níveis multidimensionais da sensorialidade do movimento. Multidimensional porque vai desde de tato, umidade, direção no espaço, tempo, força, características afetivas de ser prazeroso, de ser ruim, de ser aversivo, características cognitivas das relações recíprocas do tempo, do espaço, das estruturas do corpo, como você coordena, de dimensões da atenção, dimensões da memória, dimensões do pensamento e da estruturação de uma ação e de uma atividade no mundo, como subir e descer uma escada. Você está dialogando pelo toque multidimensionalmente com todos esses níveis de habilidade na sensorialidade de dois sistemas em biofeedback de atualização recíproca. Os dois estão se atualizando, você e ele. Isso que a gente chama de acoplamento, né, informativo. Então, esse método Feldenkrais tem esse potencial, que é incrível, fenomenal, e a gente está ensinando ele, usando essas expressões, que acaba esclarecendo mais o que o método mesmo faz, né? E é isso. Então, estar com vocês aqui, conseguindo expressar, né, assim para as pessoas, é muito legal. Vocês, como alunas, são inspiradoras. Muito obrigado. Obrigada. E acho que por hoje está fantástico. Continua no próximo. Valeu. Beijos. Beijos a Tchau, todos. gente. Até o episódio 3.